Obrigada. Eu e a Denise junto é um problema sempre, né? É um problema, não é um prazer, mas é sempre emocionante. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. A gente estava pensando, assistindo as duas palestras, pensando como é fascinante estar na área de HIV, AIDS, que a gente está o dia inteiro, há 30 anos, trabalhando com isso, ouvindo as aulas, convivendo com os colegas, e não cansa de aprender, e sempre com muito prazer com essas aulas excelentes, né? Então, aqui estão meus conflitos de interesse. Então, eu vou falar de resistência para os inibidores de integrase, e eu queria antes lembrar onde que eles entraram, quando que eles entraram na nossa vida aí, tratando, cuidando das pessoas com HIV, né? Então, a gente vê que em 2007, nos Estados Unidos, foi o primeiro inibidor de integrase foi aprovado. No ano seguinte, a gente já incorporou no Brasil para resgate, né, num contexto restrito e combinado com darunavir e ritonavir. Em 2013, o dolutegravir aprovado pelo FDA. A gente incorporou, em 2016, o dolutegravir substituindo o raltegravir, também no contexto restrito, para resgate, terceira linha, combinado com IP. E, em 2017, incorporamos como tratamento de primeira linha. Então, nesse contexto, a introdução desses medicamentos é importante para a gente ver o contexto de restrição que eles foram introduzidos e o tempo também para a gente pensar um pouco na resistência, né? E a resistência... a gente vai focar nos inibidores da integrase de segunda geração, tá? Por quê? Porque são os que a gente usa hoje, né? O dolutegravir aqui no Brasil, bictegravir e cabotegravir, já em expansão em outros países também. Eles substituíram os inibidores da integrase de primeira geração, porque com as mesmas características de potência e boa tolerância, eles têm uma grande vantagem, que é a barreira genética à resistência elevada, né? Então, não tem por que usar inibidor de integrase de primeira geração hoje, tendo os de terceira geração, né? E eles são usados em vários cenários, né? Eu vou falar especificamente do dolutegravir, que é o que a gente tem para uso no Brasil, mas eles são usados para tratamento de primeira linha, para compor esquemas de resgate, para substituição da ex-primeira linha efavirenz, no contexto de PrEP, o cabotegravir. Então, são medicamentos de muita importância e preciosos para o manejo da epidemia e individualmente da pessoa vivendo com HIV, né? Então, eles são tão importantes, a resistência aos inibidores de integrase, ao dolutegravir, preocupa tanto por conta da importância do medicamento no nosso arsenal terapêutico e de prevenção, que o relatório da OMS de monitoramento e de vigilância dedicou o último relatório especialmente aos inibidores de integrase de segunda geração. Então, esse relatório fala de vários contextos, né, do cabotegravir na PrEP, das crianças recém-diagnosticadas, dos adultos iniciando, ou seja, tratamento, resistência pré-tratamento, né? E também da resistência à integrase em pessoas em tratamento com adultos, em tratamento com HIV, que vai ser o foco da nossa apresentação, né? Não vai dar para abranger todo esse capítulo, todo esse relatório, por conta do tempo restrito, né? Bom, então a gente começa, o que a gente conhece de resistência à integrase? Os primeiros conhecimentos vieram dos estudos clínicos de aprovação do dolutegravir e também do bictegravir, né? Então, nos estudos clínicos para tratamento inicial, a regra, né, em todos os estudos clínicos foi que na falha, né, primeiro, em todos os estudos, muito eficaz como componente de terapia inicial, né? Então, ou comparável ao que a gente tinha ou superior ao que a gente tinha para tratamento inicial. E na falha, então, a falha menos frequente do que a gente estava acostumado, né? Uma eficácia alta, e na falha, a ótima notícia de que o vírus não tem
mutações de resistência na falha da terapia inicial, né? Então, isso foi uma notícia excelente. A gente começou a chamar, bom, será que o inibidor de integrase, o dolutegravir, é o novo IPR, né? Era, assim, tem a barreira tão alta, potente. Então, foi uma notícia excelente. Mas as mutações, o perfil de mutacional, ele veio inicialmente descrito a partir dos estudos in vitro e dos estudos de registro, né, mostrando aí que o cabotegravir, bictegravir e dolutegravir com perfil muito semelhante, né, e com uma barreira maior do que os de primeira geração, e mostrando aí principalmente a 118R, a 148 e as 263 como marcadores, né, como mutações assinaturas do dolutegravir, né? Mas, como a emergência de mutação in vivo é uma coisa rara, né, em tratamentos iniciais, ficou difícil conhecer qual que é o padrão de mutação, perfil mutacional na falha com dolutegravir, né? E parece uma questão assim de bancada, né? A gente viu a Simone falando, né, de biologia molecular, foi para a área de adesão e volta aqui, mas assim todos esses assuntos são muito do nosso dia a dia, né? Uma coisa que a gente fica, bom, tem viremia baixa, será que tem resistência, né? Então, como é que é o perfil mutacional na falha, né? Felizmente, recentemente, bom, como nos estudos clínicos a falha é rara e mutação, né, não ocorria, o que trouxe informação para a gente são as revisões, né, ainda não tem meta-análises produzidas, mas tem revisões de estudos onde aparecem descritas mutações. Essa é uma revisão publicada em 2023, que conseguiu reunir 36 publicações, onde aparecia 99 pessoas vivendo com HIV em falha, e com mutações na integrase, e conseguiu 21 publicações que tinham estudos in vitro mostrando o perfil mutacional, né? São vários tipos de estudos. Então, se a gente olha aqui, a maioria dos estudos inclui pacientes que começaram a usar o dolutegravir já como resgate, eles estavam em falha de tratamento e não eram naive, né? Então, a gente já tem uma dica aí, parece que realmente em virgem é incomum, né? E esse estudo, como não tem denominador, assim, não tem quantas pessoas começaram, quantas falharam e quantas tinham mutação. É um estudo descritivo do perfil mutacional. Então, assim, nessa revisão, ficou bem definido que tem 4 padrões mutacionais para o dolutegravir, né? Então, são 4, então esses padrões são marcados por 4 mutações, a 263K, 118R, a 148HHR, KR, e a 155H, que, se vocês forem lembrar, naquele perfil mutacional in vitro, lá descrito na Stanford, ela não aparece como importante para o dolutegravir, mas em pessoas falhando, né, os mais variados tipos de esquemas e de histórias, falhando com dolutegravir, também foi um padrão importante. Essas 4 mutações, elas geralmente são exclusivas, elas não vêm juntas, mas nunca vêm isoladas, né? Elas vêm combinadas com outras mutações, em geral. E isoladas, cada uma delas tem um impacto pequeno na suscetibilidade ao dolutegravir. E o impacto clínico é mais desconhecido ainda, né? Então, por exemplo, a 263K, que a gente conhece tanto, a mutação do dolutegravir e tal, ela aumenta o fold change, diminui a suscetibilidade em 2 vezes, né? Se a gente pensar que o complexo da 148 aumenta em 100 vezes a resistência ao raltegravir. Então, o que será que é importante aí do ponto de vista clínico? A gente não conhece isso ainda completamente, né? Bom, mas aí, a gente sabe o perfil, mas qual é a frequência, né? Quando é que aparecem essas mutações, né? Com que frequência?
Como eu falei para vocês, naquela outra revisão não tinha o denominador. Ora, X pessoas começaram, X falharam, X genotiparam e tantas tiveram mutações identificadas, né? E como a transição para o uso de dolutegravir foi muito ampla e rápida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, milhares de pessoas iniciaram o uso do dolutegravir nos últimos anos. De modo que encontrar 100 pessoas com mutações não necessariamente, e muito provavelmente não, significa uma alta frequência de emergência de mutações, né? Então, nessa segunda revisão rápida, com o grupo do Robert Schaefer, né, de Stanford, ele mostra que nas pessoas naive, na vida real, aí são estudos de coorte, são várias coortes de, acho que são 7 países, 2 nos Estados Unidos, 2 na Itália, Coreia, países da África também, com quase 2.400 pacientes começando o dolutegravir, como primeiro, dentro de um primeiro esquema antirretroviral, né? A maioria usando esquema triplo, né? 2 ITRNs com dolutegravir, e cerca de 600 pacientes começando com o esquema duplo. E a prevalência de emergência de mutação na falha foi muito baixa, né? Na falha, não, a partir do início, foi muito baixa, né? Então, poucas pessoas falham e poucas pessoas falhando com mutação, né? Então, para a naive, realmente, mesmo na vida real, foi menos de 0,1% a prevalência de mutações nas pessoas falhando um esquema inicial com dolutegravir, o que é uma excelente notícia, né? Mas nem só em esquema inicial a gente usa o dolutegravir, né? Ontem nós vimos no curso que cada vez mais também em esquemas de resgate de primeira linha é um esquema de preferência, e a Simone comentou ontem com a gente que até algumas diretrizes já estão ousando colocar como alternativa até para a terceira linha um esquema ancorado em dolutegravir, né? E será que nessa situação a emergência de resistência também baixa, né? Então, aqui a gente não tem ainda estudos grandes, né? Como eu falei, a emergência, a falha com dolutegravir o uso é muito amplo e a falha é pouco frequente, tem poucos dados ainda, mas eu trouxe dados de 3 estudos de resgate inicial, né? Que já tem alguns indicadores que no resgate não é bem assim, não é igual à terapia inicial, né? Essa barreira altíssima, a gente acaba tendo que voltar um passo atrás naquela afirmação nossa esperançosa de que o dolutegravir é o novo IPR, né? Um pouquinho menos que isso, a gente vê aqui. Então, o primeiro estudo é o Downing, que comparou dolutegravir com lopinavir e ritonavir para resgate inicial em pessoas que estavam falhando o NN. O dolutegravir foi superior, porém, embora a falha tenha sido menos frequente com o dolutegravir, 2 pessoas nesse estudo falharam com mutações para inibidor de integrase. E aí foi a primeira vez que a gente falou, opa, parece que mesmo em virgens de dolutegravir, né, pessoas que nunca tiveram falha, no contexto de resgate é mais frequente. Nenhum paciente desse estudo, usando lopinavir e ritonavir, falhou com mutação na protease, né? Então, embora a frequência de falhas com mutação dentro do total de pessoas usando dolutegravir tenha sido baixa, né? Na verdade, foi 0,3% dos que iniciaram o esquema de resgate tinham falha com mutação. Daqueles que tinham falha, dos poucos que falharam, 18% tinham mutação para o inibidor da integrase. Então, já apontando uma coisa diferente, um cenário diferente do que na terapia inicial. Depois veio o estudo NADIA, né, que comparou daruna com doluta e AZT com tenofovir para esquema de resgate inicial. Todos os esquemas foram igualmente eficazes, altamente eficazes, 90% de sucesso, né? Porém, aqueles que falharam no grupo com dolutegravir,
No estudo de 48 semanas, 4 tinham mutações para integrase, tá? E depois, na análise de 96 semanas, 9 pessoas tiveram falha com emergência de mutação, enquanto, de novo, no grupo do inibidor de protease, do darunavir e ritonavir, 0 mutações na falha, reforçando o nosso esquema, que a nossa ideia, o nosso conceito antigo de que a grande barreira à resistência reside no inibidor de protease combinado com o ritonavir, né? E, por último, esse estudo D2EFT, que também é um estudo de resgate de primeira linha, que comparou 3 esquemas. O tradicional, o então tradicional esquema de resgate de primeira linha, 2 ITRNs, mais darunavir com ritonavir, mais um IPR, comparado com darunavir com dolutegravir, um esquema sem inibidor de transcriptase reversa, e, por fim, tenofovir, 3-TC ou FTC com dolutegravir. São 3 esquemas de resgate, todos altamente eficazes. E, de novo, o que aconteceu, a gente não tem ainda detalhamento da resistência, a publicação é recente, né? Mas, de novo, ninguém que falhou usando darunavir com ritonavir falhou com mutação na protease, né? E 3 pacientes, de todos, cerca de 700 que usaram esquemas contendo dolutegravir, falharam com mutação na integrase, né? Ou a 118R e 2 com a 263K, né? O impacto que essas mutações têm, né, no uso posterior de dolutegravir ainda está para ser esclarecido. Bom, de qualquer forma, esses 3 estudos já apontam para a gente que a barreira genética à resistência do inibidor de integrase de segunda geração é muito boa, a gente vê pelos estudos em naive, porém não é igual à do inibidor da protease, tá? Aí, os fatores de risco para a emergência da resistência também foram analisados nessas revisões, né? E tanto nos relatos de caso, série de casos, coortes e estudos também nos clinical trials, o que marca o risco de emergência de resistência nesses raros casos em que ela ocorre é a má adesão ao esquema, tá? Então, pessoas que se mantém um tempo prolongado com má adesão, às vezes com carga viral até não muito alta, ou às vezes alta, volta para indetectável. Essas pessoas são as pessoas que têm risco de ter vírus com resistência à mutação, à integrase, quando a gente faz a genotipagem na falha. Tá? Monoterapia com dolutegravir, isso é sabido já de estudos antigos, uma alta taxa de emergência de resistência, né? Falha prévia com inibidor de integrase da primeira geração, troca, substituição ou simplificação para dolutegravir sem ter carga viral recente do indivíduo, ou seja, sem monitorização do sucesso do tratamento e sem genotipagem, também são fatores de risco para falha com resistência. E eu deixei por último aí a adesão, mas é realmente o denominador comum de todos os trabalhos apontando fatores de risco para emergência de resistência, né? Então, por fim, reforçando aqui, os inibidores de integrase de terceira geração, no nosso caso, dolutegravir, são um recurso precioso, importantíssimo hoje, né? A gente viu uma mudança, um impacto grande no sucesso de tratamento em massa, né? A gente deu um salto, todo mundo que faz rotina de ambulatório há algum tempo, viu a mudança de qualidade no sucesso do nosso tratamento depois do uso amplo. E tem o benefício, né, potencial para nós aí na PrEP também, na PrEP injetável com cabotegravir, também com uma eficácia excelente. Então, são recursos, o uso do dolutegravir é um recurso muito precioso para a gente desperdiçar com resistência. Ainda que seja rara a resistência,
Se ela ocorrer, a gente está usando muito inibidor de integrase de terceira geração, ainda que seja rara, 0,1%, vai ser muita gente com falha. Então, a gente não pode deixar isso crescer, né? Então, é por isso que eu quero terminar assim, lembrando que, sabendo usar, a gente vai preservar esse nosso recurso tão precioso, né? Então, a primeira coisa, a Karen, infelizmente, falou antes de mim, muita atenção à adesão, né? Muita atenção à adesão, é isso que vai definir se a gente vai continuar tendo esse recurso, né? A gente, geralmente, na falha com primeiro esquema, a gente pode retomar com o próprio dolutegravir, mas não se a gente deixar falhando por muito tempo, né? Muita atenção ao histórico de tratamento antirretroviral, né? O paciente é virgem, é experimentado, né? A gente vê, às vezes, na Renageno, pacientes que chegam, a gente vê, puxa, como resistência ao dolutegravir, você fala, nossa, eu achava que isso não acontecia, mas você vai ver, o paciente, na verdade, já tinha falhado o raltegravir no passado. Então, muita atenção a isso. O paciente tem resistência prévia, é um multi-experimentado, será que vale a pena eu apostar num esquema seco, assim, só com dolutegravir e 2 ITRNs reciclados, num paciente que tem pouca alternativa, né? É um paciente que, de modo geral, a gente tem que incluir um inibidor de integrase potencializado no esquema de resgate, né? Então, muita atenção aos companheiros do dolutegravir no seu esquema, né? Tem AZT, vários estudos mostraram que, mesmo de segunda linha, que o AZT no esquema de combinação, de resgate de primeira linha mesmo, ele prejudica o esquema todo, né? Então, lá no NADIA, dos 9 que apareceram com mutações, 8 estavam no grupo do AZT, só um estava tomando tenofovir 3-TC e dolutegravir. Então, o AZT, realmente, a gente tem que, ele vai para lá, a gente tem que correr para o outro lado, né? Monoterapia jamais, né? Isso está sacramentado também. Fugir de esquemas subótimos, muita atenção nos esquemas de pacientes multifalhados, né? A gente precisa ter muita segurança, porque se ele falhar o dolutegravir e a integrase, a protease não estiver muito boa, a gente perde a alternativa de tratamento, né? E atenção às interações medicamentosas também, né? Que podem prejudicar a exposição ao dolutegravir, diminuir a área sob a curva, a exposição, e aí elevar a emergência de resistência. Monitorar a resposta, né? Carga viral, não deixar, está tão bem, está tão tranquilo, o paciente está bem, não precisa fazer carga viral, precisa fazer carga viral, precisa genotipar? Sim, muito diferente do que a falha com o NN. A gente precisa genotipar porque a gente não espera mutações nos virgens, mas a gente está aprendendo o que acontece com a resistência à integrase, né? Então, a gente precisa genotipar, que pode ser um daqueles pacientes infrequentes com mutação, e a gente precisa de um esquema muito diferente, então, para retomar o sucesso do tratamento. E, por último, a vigilância, né? A vigilância da emergência de resistência na comunidade é muito importante, a OMS está capitaneando essa vigilância, esse monitoramento, o Brasil participando também. É muito importante a gente conhecer o que está acontecendo na nossa comunidade, né? Para a gente poder manter essa arma valorosa no nosso tratamento por bastante tempo, né? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês, queria convidar vocês também para o nosso encontro de HIV em Campinas, 14 de setembro, a gente vai ter colegas que a gente sempre aprende com ele, né? Como a Simone, por exemplo, a gente vai estar e vai ser bem gostoso, eu convido vocês para participar. Um abraço e obrigada.